Boa noite, a paz. Boa noite, família. Boa noite, meu irmão. Vocês? Bem, graças a Deus. Muito bom. Meu nome é Roberto. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. Boa noite. É isso aí, gente. Deixa eu ir me apresentando aqui para vocês. O pessoal aí de Jacarepaguá, de Bom Sucesso. Família da Fé, tamo junto. Paz, Giovana. Eu sou o Paulo Vitor, eu sou pastor aqui na Nova Vida de Maricá. Sou coordenador também da Avance aqui no Polo de Maricá. Esposo da Fernanda, vocês já tiveram aula com ela, da pastora Fernanda, não é? Vocês podem ver que eu estou no mesmo ambiente aqui. Então, eu estou incumbido de dar autoridade delegada para vocês. Essa disciplina é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês que chegaram até aqui já estão sendo transformados aí pela palavra de Deus, pela palavra revelada de Deus na vida de cada um. Eu tenho certeza que coisas já estão acontecendo na vida de vocês para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido aqui. Amém? Porque aprender somente por aprender não vale a pena, né? Nós temos que aprender e colocar em prática. Verdade. Eu costumo falar aqui quando eu falo no Zoom, porque parece que a gente está olhando para baixo, mas se eu olhar para a câmera do computador, eu não vou ver o rosto de vocês. Então eu gosto de ver como é que está a expressão de vocês, ok? Tem gente que está com a câmera desativada aí, não tem problema não. Mas eu gosto de ver como é que está a expressão de vocês, para ver se estão assustados, se estão bem, se estão gostando, ok? Então eu gosto de olhar no rosto de vocês. Por isso que parece que eu estou olhando para baixo aqui. Ou com sono, né, pastor? Não é? Pastor. Se estiver dormindo, Dormindo. Na igreja, quando está todo mundo junto, a gente pode pedir para o irmão dar aquela cotovelada da fé, né? Mas como está cada um sozinho na sua casa, não tem como. Então eu peço para o Espírito Santo, toda vez que você estiver caindo no sono aí, te dar um beliscão espiritual para você despertar, ok? Gente, mas mais uma vez é um prazer estar com vocês. Eu tenho certeza que essa matéria, assim como todas as outras que vocês estão tendo aí, vão impactar a vida de vocês, assim como impactou a minha vida, e vai mudar radicalmente a vida de vocês. Eu gostaria, antes da gente começar a aula, fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente que se dispôs a estar aprendendo mais de Ti. O que eu te peço, Senhor, é que a Tua palavra ela entre no coração de cada um deles e não volte vazia. Que cada um aqui, Senhor, possa verdadeiramente saber quem é em Ti. Que essa palavra ela entre, Senhor, que eles possam transformar a sua vida e a vida de quem estiver ao seu redor. É isso que nós pedimos, que o Teu Espírito Santo ele venha conduzir cada palavra, conduzir cada ação aqui, nessas 4 aulas que nós vamos ter. E o Seu nome seja honrado em nome de Jesus. Amém? Então, gente, é isso. O intuito aqui da Escola Avance não é impor uma vontade própria para vocês que estão escutando e participando das aulas, e sim transmitir aquilo que tem mudado nossas vidas, aquilo que tem transformado nossas vidas.
Pastor Carlos está aí, com sua esposa, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Então, o intuito da escola é transformar a vida de vocês, passar um conteúdo que transformou a nossa vida. Eu já participei, já fiz a Escola Atos, eu já dei aula na Escola Atos também, e agora nós estamos aqui participando da Avance e tendo a oportunidade de dar aula também aqui na Avance. Então, irmãos, o que muda a nossa vida é simplesmente a palavra revelada de Deus. É isso que muda a nossa vida. Revelada, eu falo a palavra revelada porque isso, a palavra de Deus, a Bíblia, ela pode se tornar um livro comum, um livro de estudo. Você pode estudar a Bíblia como um teólogo, por exemplo. Nós vemos aí muitos teólogos que ensinam a respeito da Bíblia, das histórias da Bíblia, mas que não têm o Espírito Santo, não têm a palavra revelada dentro de si. E o que muda a nossa vida radicalmente é quando a palavra de Deus ela se torna vida dentro de nós. É quando ela se torna revelação de Deus dentro de nós. É isso que faz mudança. Quando ela vem pelo Espírito Santo, aí sim, ela tem o poder de transformar vidas. E é isso que nós queremos aqui nesse curso, transformar vidas. Em Romanos 10:17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O motivo de Deus colocar a palavra ouvir 2 vezes é exatamente para trazer o significado de continuidade. Ouvir e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E com o tempo que você vai ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, isso vai se tornando verdade e fundamento na nossa vida. Isso produz o quê? Isso produz fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que você se fundamente nessa fé, né, sobre determinados assuntos, você precisa ouvir e ouvir. Talvez você aqui que está me ouvindo já fez a Atos, talvez aí mesmo em Jacarepaguá ou em Bom Sucesso, de repente já fez a Atos online, e você fala assim, eu já tive essa matéria. Irmãos, uma coisa é certa, o professor pode mudar, mas a palavra de Deus ela nunca muda. E quando nós olhamos a palavra de Deus, ela não passa, ela pelo contrário, ela se renova. Então, você pode estar ouvindo isso pela 2ª vez, pela 3ª vez, pela 4ª vez, e eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma diferente com você. Porque a palavra de Deus, ela se renova, ela se mantém. Amém? E no versículo 9, quem tem ouvidos, aqui eu queria ler com você Mateus 13 também, que é uma palavra, é uma passagem muito interessante, que você vê lá a parábola do semeador. Eu não vou ler tudo, né, para a gente poder ter tempo, né? E Deus descreve muito bem a respeito da terra onde a semente cai ali. Quando você ouve a palavra e a palavra fica na sua mente, no seu coração, e esse processo de ouvir, ela vai criando raiz dentro de você. Ele fala no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece até uma redundância, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que Deus está querendo dizer aqui é sobre ter uma boa disposição, um coração aberto, o desejo de entender, receber as verdades da palavra. Quando ele fala quem tem ouvidos para ouvir, é isso. É você estar receptivo à palavra de Deus e você deixar que ela faça mudança na tua vida radicalmente. Então, que você venha aqui toda segunda-feira com a mente, com o coração abertos para receber mais de Deus. Crie essa expectativa para que toda segunda-feira Deus vai falar com você e isso vai ser mais uma coisa que vai continuar mudando a sua vida para melhor, levando você a galgar lugares altos. Essa expectativa de todo filho tem que ter. Quando nós ouvimos, a palavra de Deus diz, alegrei-nos quando ouvir, vamos à casa de Deus. A gente pode dizer também, alegrei-nos quando ouvir, vamos aprender de Deus. Então, a gente tem que estar com o nosso coração com sede de aprender, com sede de receber mais de Deus. A vida do cristão, ela não pode ser uma vida estagnada.
Nós não podemos viver parados. Nós temos que, porque a palavra de Deus ela se renova, então a gente tem que estar ligado no que Deus está falando, a gente tem que estar sempre se movimentando conforme Deus, o Espírito Santo, vai nos guiando. Então a gente precisa disso. Então que você venha com esse coração, eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida por completo, tenho certeza. Então, o que você precisa saber é que nesse exato momento, eu estou falando com você, que você está me ouvindo, existe algo disponível a cada um de vocês nas regiões celestiais. Existe algo muito grande disponível. Algo que é seu por direito e que ainda muita gente não recebeu, porque não conhece. Mas eu vou tentar fazer com que você conheça. Infelizmente, não é aquela forma que a gente gostaria que fosse, presencial, né? De estar ali olhando olho no olho, e você ter a oportunidade de estar falando e tudo mais. A gente vai tentar fazer isso aqui, mas não é a mesma coisa que presencial. Mas eu tenho certeza, irmãos, que você vai receber de Deus. Deus está me usando aqui como instrumento dele para que você receba mais dele e que você possa usufruir mais daquilo que é seu por direito. Por direito. Então, existe esse algo a mais. Existe que você precisa receber, que você precisa entender. Quando a Bíblia fala que você tem autoridade, quer dizer que você agora tem passe livre nas regiões celestiais. Quando ele fala que assim, ó, eu te dei autoridade, está dizendo assim, eu te dei permissão para você agir nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Você, quando entra numa empresa, não sei que quantos são funcionários numa empresa, você recebe um crachá. Esse crachá que você recebe, ele te dá direito de ter acesso àquela empresa. Você não precisa toda hora estar se identificando para entrar naquela empresa. O próprio crachá que foi te dado, te concede autoridade e direito para exercer aquela função dentro da sua empresa. E o que eu quero te mostrar nessa matéria? Essa matéria, ela vai te mostrar quem você é em Cristo, o que você possui nele e o que você pode através dele. Vou repetir. Essa matéria vai mostrar para você o que você é em Cristo, o que você possui nele e o que você pode através dele. E a gente precisa entender, gente, se eu estiver indo muito rápido, por favor, vocês me dão, você tira aí o mute e fala assim, pastor, mais devagar, por favor, tá? Se eu estiver indo muito rápido. A gente precisa entender dois princípios sobre autoridade. O primeiro princípio que a gente precisa entender é o princípio do autor. Princípio do autor. Eu vou passar esse material para vocês depois, tá? Que a gente está falando aqui, eu vou passar direitinho para vocês. O que significa o princípio do autor? A palavra autoridade, ela deriva de autor. E nós vemos aqui que a autoridade que nós temos no mundo espiritual não nasce conosco. A autoridade que nós temos no mundo espiritual não é de forma natural. Você nasceu, você ganha aquilo de forma natural. Não é. A autoridade que nós estamos falando aqui não é a autoridade que você tem sobre o seu filho, que você tem como chefe da sua empresa. Não é esse tipo de autoridade. É uma autoridade espiritual que não nasce conosco. Vem de Deus. Porque Deus é o autor de todo o poder, de toda a autoridade. Ela vem de Deus. Então, esse é o primeiro princípio que nós precisamos entender. A autoridade que nós temos, ela possui um autor, que é Deus. E ela não nasce conosco. E o segundo princípio, que é muito importante também, é o princípio da autorização. O que é esse princípio da autorização? Nós vemos aqui que Deus é o autor de toda a autoridade. E você entende o quê? Se você é o autor de alguma coisa, você pode fazer dessa coisa o que você bem entender. Não é verdade? Você é autor. E Deus, com base, ele criou a autoridade com base em um propósito estabelecido por ele. Deus não faz nada sem propósito.
Deus não faz nada sem um motivo importante. É muito importante a gente notar isso. Então, o que Deus faz? Ele cria a autoridade vem dele e ele autoriza a seus filhos, eu e você, a utilizarmos dessa autoridade. E o que é mais interessante ainda é que nós vemos aí tantas autoridades, nós vemos tantas formas de autoridades, né? E às vezes até autoridades que machucam as pessoas, mas não é dessa forma. Sabe, essa palavra autoridade, ela deriva de uma palavra que é algere. O nome é algere, é A-U-G-E-R-E. Você não precisa escrever, vou passar isso para você depois. E essa palavra algere, ela significa aumentar, crescer. Então, tudo que é feito por Deus, inclui também a sua autoridade, ela tem um propósito de aumentar, de crescer, não diminuir. É sempre de aumentar, de crescer. Tudo que vem de Deus é para crescimento, é para aumentar. Ah, pastor, o que isso tem a ver com autoridade? Irmãos, Deus nunca, em toda a sua soberania, ele vai causar decréscimo na sua vida. É sempre crescimento. Sempre crescimento. Ele é o autor da autoridade e toda a autoridade que nós temos vem dele. Tudo isso. Então, definição de autoridade. O que é autoridade? Autoridade significa poder delegado. Autoridade significa poder delegado. E nós precisamos nos posicionar nisso, nos posicionar na palavra. Irmãos, é triste às vezes a gente ver que tem pessoas que estão anos na igreja e que ainda têm dúvidas a respeito de muitas coisas, inclusive da salvação. Eu estive conversando há um tempo atrás com uma irmã que ela tinha esse tipo de dúvidas em relação à salvação. Uma irmã de 20 anos de igreja. E é triste quando você vê isso. Isso fere o coração, ainda mais de um pastor. Meu Deus, o que essa irmã está ouvindo durante 20 anos? E, irmãos, esse é o momento. Entenda o seguinte, você não está aqui nesse curso porque é o acaso. O acaso deu um estalo na sua vida e você está assistindo esse curso. Entenda que você está aqui porque existe um propósito muito grande na sua vida. E você precisa receber essas verdades e mudar radicalmente sua vida. Não chegue daqui a 20 anos como a irmã que conversou comigo e tenha dúvidas a respeito de algumas coisas. É lógico que nós vamos ter dúvidas a respeito de algumas coisas, mas tem coisas que estão claras para nós, que nós podemos pegar hoje e fazer a diferença onde nós formos. E uma delas é a autoridade que foi dada, que foi delegada a você. É o poder que foi derramado sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Isso já foi liberado para você. Amém? Eu creio nisso e quero que você creia nisso também, porque isso é uma coisa que vai mudar radicalmente a sua vida. Então, essas pessoas às vezes buscam a Deus desesperadas, com peso no coração, sabe? E não entenderam ainda o quão importante é se posicionar em Deus. Porque ele fala claramente em quem nós somos, qual é o nosso propósito. Você quer ver um exemplo? Exemplo de um soldado, um soldado que acabou de se alistar. Ele acabou de se... Como é que é o soldado? Ele vai lá, o civil, né? Quando vai se alistar, ele vai lá se alistar, porque ele foi chamado, ele fez 18 anos, foi convocado, ele foi lá se alistar. Aí lá no exército ele falou assim: agora você vai servir. Então no dia que ele foi convocado para aparecer lá, ele vai lá, chega no local, faz os exames, preenche os documentos necessários e depois ele recebe um uniforme completo. Recebeu aquele uniforme. Aí depois de se vestir, eu pergunto para você, você acha que ele já se sente um militar? Ainda não. Para ele ainda não é um militar, porque ele não passou ainda por um processo.
mas de fato e de direito ele já é um. Vocês estão entendendo? Muitas das vezes nós estamos em dúvida em relação a algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas que Deus já nos deu. E que de direito você já recebeu. Só que você não conseguiu ainda botar em prática. Esse mesmo soldado que ainda não se sente um militar, o coronel chama ele e fala assim, olha, eu quero que você vigie essa porta. Quero que você vigie essa porta do meu escritório. E eu não quero que ninguém abaixo de cabo entre aqui. Só acima de cabo. Aí ele está lá na porta, no primeiro dia de trabalho, aí chega um soldado que já está há 10 anos lá, o cara já se sente militar, o cara sabe do direito dele. Ele chega na porta e fala assim, eu quero entrar. Aquele soldado que ainda não se sente um militar, ele fala para ele o seguinte, olha, você não pode entrar aqui. Não porque agora ele descobriu que ele é um militar, mas porque o coronel deu um direito a ele de agir daquela forma. Ele está investido de um direito que uma pessoa acima dele colocou na vida dele e ele pode chegar para um soldado de 10 anos e falar que ele não pode entrar. Irmãos, no mundo espiritual não tem nada diferente. Você pode até não se sentir com toda a autoridade espiritual para agir. Eu tenho certeza que depois dessas 4 aulas, se assim o Espírito Santo permitir, você vai sair daqui sabendo quem você é e utilizando dessa autoridade que Deus já deu sobre sua vida. Amém? E a gente vai parar... Bons, eu não sei vocês, mas eu fui educado assim pelos meus pais. Eu tive pais que frequentavam o centro espírita, não sei se alguém aqui tem essa experiência. Eu era criança ainda, eu adorava ir no centro espírita. Ver meu pai manifestando lá, incorporando. Eu achava aquilo mó barato. Eu achava aquilo que meu pai era um super-herói, vendo aquilo. Ele fazia em casa, ele tudo mais. Irmãos, tem crente pedindo licença para macumba na rua, gente. Eu não sei se você já pediu. Meu pai me ensinou a pedir licença quando eu passava para macumba na rua. Irmão, acabou isso, ok? Acabou isso. Tem gente rindo aí porque sabe que é verdade, não é? Não é? Você passava, às vezes você trocava até de calçada com medo, não é? Meu Deus, olha que isso. Quanto maior fosse o negócio, era pior, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Por favor, não se escandalize, não. Mas, irmão, se eu passar um despacho hoje e tiver uma nota de R$50, que eu sei que é difícil, eu pego, abençoo e ainda dou o dízimo na igreja. Ó, tem gente que ficou até sério comigo agora. Irmãos, entenda o seguinte. É muito bom. Olha, essa matéria mexe comigo. Mexe comigo. Por isso que eu estou falando para vocês. Se eu estiver falando muito rápido, dá uma segurada. Dá uma segurada. Pastor? Oi? Pastor? O que acontece? Fabiane, você falou que se passar por um despacho, você pega a nota de R$50. Mas não tem a passagem, eu acredito que seja em Coríntios, que fala que tudo que é consagrado aos demônios a gente não pode tocar? Não. Ó, tudo que é consagrado... Alimento. Ou ele está tratando só de alimento? Não é só de alimento. Estou falando o seguinte. Existe uma autoridade... Eu não sei quem está falando comigo aqui. Desculpa. Sou eu, Fabiane. Fabiane, é porque eu tá sem imagem. Tá. Ô, Fabiane, deixa eu falar para você. Existe uma autoridade em cima dos filhos de Deus. Existe uma autoridade que foi dada por Deus. Isso você vai entender durante o curso. E nós cremos o quê? Que o diabo já está derrotado, em nome de Jesus. Eu falei isso da nota de R$50. Eu acho impossível nos dias de hoje isso acontecer. Tá? Eu só falei mesmo para acordar alguns aí, dar uma sacudida, brincar um pouquinho. Mas hoje em dia, com a crise que está aí, eu acho difícil alguém usar a nota de R$50 para fazer um despacho aí, uma macumba. Mas fica tranquila que durante essas aulas você vai aprender, é lógico, né? Eu tô aqui falando
essa questão aí da nota de R$50, tudo é só para descontrair. Mas fala a verdade, você pega ou não pega? Eu pego. Tá? Isso aí é uma opinião própria, eu pego. Tá, mas no dia de hoje eu falo, benção o Senhor, aleluia. O Senhor usa até a mula para falar com o profeta, irmão, entendeu? Deus só está abençoando a minha vida aqui, tô brincando. Mas vamos lá, vamos seguir com a matéria aqui. Então, irmãos, existe isso. No exército existe uma força que se chama aquela força de paz. Eu não sei se é esse o nome específico. O que significa essa força de paz? Depois que o país passou por uma guerra, por um momento de dificuldade de guerra ali mesmo, essa força do exército, ela chega naquele local para manter o que foi conquistado e para, se alguma coisa se levantar naquele lugar para poder tomar de volta, eles estão ali para defender também. Irmãos, eu não sei vocês, mas tem cristão que está vivendo em guerra. Vive em guerra. Ah, pastor, estou em guerra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa guerra ela já foi vencida por Jesus Cristo. Essa guerra já foi vencida por Jesus Cristo. Qual é o nosso papel nessa história? É manter aquilo que Jesus Cristo já conquistou na nossa vida, manter aquilo que Jesus Cristo já está fazendo. E se alguma coisa se levantar, porque o diabo ele não vai ficar satisfeito. Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecendo a verdade, você conhecendo essa palavra, você acha que o diabo não está furioso contra você? Você acha que o diabo não está tranquilo? Poxa, ele está conhecendo a verdade, está mudando de vida. Você acha que o diabo está assim? Não está. Então o diabo vai sempre se levantar. Só que nós precisamos entender que nós não precisamos guerrear mais, porque toda a vitória já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Mais para frente, eu vou voltar a falar sobre isso. Na palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. E a palavra de Deus diz também que o diabo está debaixo dos nossos pés. Que nós vamos pisar no diabo. O diabo foi pisado com calcanhar. Aí eu pergunto para você, se Deus é o cabeça e nós somos o corpo, o pé fica onde? O pé fica no corpo. Então o diabo está abaixo dos pés da igreja. Já chega de ficar sendo intimidado pelo diabo. Já chega de ficar dando holofote para o diabo. Ah, pastor, porque o diabo está furioso. Ah, pastor, porque o diabo está se levantando. Tá mesmo, deixa ele vir. Porque o dia que ele ficar tranquilo com você, aí sim a gente precisa parar para pensar se a nossa vida está tranquila, está certo, está no caminho certo. O diabo vai viver furioso. Deixa ele ficar. O que nós não podemos fazer é dar holofote para ele. O que nós não podemos fazer é ficar falando o tempo todo do diabo. Porque ele já é derrotado, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. O diabo já é derrotado na sua vida. Em nome de Jesus, eu determino isso. Você precisa entender qual é a posição que você tem em Cristo. Qual é a posição que você tem no mundo espiritual. Você já teve aulas aqui para trás, né, no primeiro semestre lá, a respeito do reino de Deus, né, a respeito da nova criação. Então, você precisa entender que você está num patamar. Não estou falando do Flamengo aqui não, tá? Por favor. Você está em outro patamar. Outro patamar, ok? Um patamar espiritual. Eu não sei se você já teve essa aula, se alguém já explicou para você, mas você também é um ser triuno. Você é espírito, habita em um corpo e possui uma alma. Na escola a gente aprende ao contrário, não é? Mas no mundo espiritual você é um ser espiritual, você possui um corpo, você habita num corpo e você possui uma alma. Então você tem que aprender que nós, como seres espirituais, e quando eu falo aqui que a autoridade foi delegada a nós por Deus, que é o Criador de toda autoridade, quer dizer que agora no mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós podemos usar dessa autoridade. Então você tem autoridade para repreender o demônio da sua vida.
E mais uma coisa que eu quero passar para vocês aqui, vou aproveitar que nós Pessoal, estamos... Oi, quem está falando? eu, Paulo César. Paulo César. É, Fala, meu amigo. Boa noite. Boa Eu noite. entendo bem claramente o que você falou. E eu vim lembrar de um texto aqui, segundo Crônicas 20, quando Josafá entra na batalha com os moabitas e ele teme de medo. E o Senhor fala para ele assim, ó, neste encontro tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã serei os encontros, porque o Senhor é convosco. A palavra que eu trago muito no meu coração em relação a essas coisas. Eu não tenho medo de passar por essas situações, de passar por encruzilhada, ou até muitas vezes ser confrontado ou confrontar uma pessoa dessa que vive essa prática. Porque eu ponho no meu coração justamente isso. Eu conheço o Deus que eu sirvo e sei que Ele peleja por mim e me ponho debaixo da proteção dele. Então, a gente já não tem mais que temer esse tipo de coisa, até porque nós temos um Cristo que se deu por nós. Então, a gente não tem que temer esse tipo de situação, correto? Correto. Queria dar uma participação nessa fala do senhor aí. Muito boa palavra. Olha aqui que essa palavra fala, Paulo César. Permanecer firme. Você não vai precisar pelejar nessa batalha. Você vai precisar permanecer. O que é esse permanecer? É permanecer na palavra de Deus. Permanecer naquilo que já foi conquistado por você. Permanecer naquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Que Jesus Cristo já conquistou por você. A gente precisa permanecer, ficar firme. O diabo vai se levantar? Vai, o tempo todo. Mas nós precisamos permanecer firme. Você quer ver um outro exemplo bem utilizado? Inclusive, o Kenneth Hagin usa bastante esse exemplo. Os policiais ali do trânsito, que comandam o tráfego ali nas horas de maiores movimentos, né? Ele apenas ergue o braço, né, para o carro parar, e o carro para. Aí esses homens, ele não tem poder. Nós não temos poder de parar um carro em movimento. O que a gente precisa entender é que a gente não pode usar a própria força para parar um carro em movimento, um ônibus, um caminhão. Mas eles são tão fortes na autoridade que lhe foi delegada. E quando você vê um guardinha de trânsito, mesmo ele não tendo poder por si só de parar o carro, ele ergue o braço e você para, por quê? Porque foi dada a ele essa autoridade. Então, as pessoas que reconhecem essa autoridade, elas param o carro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o diabo reconhece essa autoridade que foi dada para vocês. O diabo reconhece. E quando você usa dessa autoridade contra ele, ele atende. Porque ele reconhece que essa autoridade que está sobre a sua vida, esse poder que há sobre a sua vida, foi dado por Deus, diretamente por Deus. Em Lucas 10, 19, diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Essa palavra poder, ela pode ser colocada como autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É essa autoridade que eu estou falando para vocês. Eu não estou inventando. Foi Deus que determinou isso. Foi Deus que delegou isso para a sua igreja, para os seus filhos. E eu quero que vocês comecem essa aula já aprendendo isso. Já aprendendo que toda autoridade foi dada a você. Eu já quero alertar uma coisa a vocês também. Eu vim de igreja, eu vim de uma igreja que falava muito isso, e quando eu comecei a estudar Atos, quando eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, né, dessa matéria em si, Deus me revelou uma coisa. Eu não sei se você faz isso, mas hoje eu gostaria que você mudasse isso. Você tem costume de falar "tá amarrado"? Você tem costume de falar isso? "Tá amarrado em nome de Jesus"? Quando você... deixa eu perguntar para você. Quando chega uma visita na sua casa, você tem um cão brabo, você amarra o cão por quê? Porque você quer que ele não saia daquele local que ele foi amarrado, não é verdade?
Não é isso? Agora, por que você está amarrando o demônio? Vê na Bíblia, na palavra de Deus, não existe nenhum momento em que Jesus ele amarrou o diabo. Jesus ele repreendeu o diabo. Ok? Então, são coisas que às vezes a gente fala por falta de informação, porque todo mundo fala, a gente vai na onda, né? Porque se está amarrado virou uma moda já há um tempo atrás e todo mundo fala está amarrado. Eu não amarro mais o diabo, eu repreendo ele em nome de Jesus, ok? Então, a partir de hoje, pare de amarrar o diabo, porque se você amarrar, ele vai ficar ali, você tem autoridade para isso também, ok? Está amarrado o diabo, ele vai ficar ali amarrado. Então, repreende, expulsa ele da sua vida. Ok? É só um adendo aqui, ou entre aspas, para você aprender, porque a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Então, a gente tem que aprender essas coisas. E vamos lá, para a gente entender aqui como é que foi a minha e a sua história. Nada na nossa vida a gente pode começar se não for da nossa origem, se não for lá em Gênesis. Gênesis é um livro preciosíssimo e tem muitos ensinamentos a respeito de nós como filhos de Deus. Se você abrir lá em Gênesis 1:28, você vai ver que Deus ele investiu ali ao homem de poder e autoridade para reger e governar. Vamos abrir lá em Gênesis. Gostaria de ler com vocês. Ah, pastor, vai voltar lá em Gênesis. Irmãos, nossa vida, nós precisamos voltar à nossa origem. Nossa origem. Gênesis 1:28. Olha o que Deus fala aí. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, você foi feito para dominar. Deus fez ali Adão e Eva para dominar. E não é diferente com você. Porque entenda que essa aqui é a nossa origem. Esse aqui é o sonho de Deus para a humanidade. Esse aqui foi o sonho inicial de Deus para mim e para você. E ele fala domínio. Então, ele está investindo ali a Adão o poder e a autoridade. Poder e autoridade para reger ali, governar. Essa palavra domínio. Deus está dando ao homem o direito de coparticipação. Ou seja, esse domínio ele não é dado isoladamente. Sabe? É um domínio exercido sobre orientação de Deus. Entenda isso. Ele não dá essa autoridade, esse domínio para você fazer o que bem entender. Não, não é isso. Ele é exercido sobre a orientação de Deus. A gente vê lá, se a gente pular o capítulo aí, em Gênesis 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha o que diz o versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então é o seguinte, só nessa palavrinha aqui, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem. Então a gente entende por aí que existia uma orientação de Deus sobre a vida de Adão. E eu entendo, nós precisamos entender que hoje essa autoridade que é delegada a nós, esse poder que é delegado a nós, ele exige Deus nos direcionando, Jesus nos direcionando. É por isso que nós precisamos sempre alimentar o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser forte. O nosso espírito precisa estar em completa comunhão com o Espírito Santo. Entenda que, lembra que eu falei para você que nós somos seres triunos? O que nós alimentarmos aqui é o que vai governar a nossa vida. Nós precisamos alimentar o espírito, porque quando nós alimentamos o espírito, a nossa alma e nosso corpo, ela responde ao que o espírito ordena. Nós precisamos alimentar o espírito porque nós somos originalmente espírito.
E quando nós fortalecemos esse espírito, a nossa alma e nosso corpo respondem ao espírito, às coisas de Deus, às coisas que vêm do alto. Se nós alimentarmos a nossa alma e nosso corpo, as nossas emoções, elas vão tomar conta. Aquilo que a gente acha vai tomar conta. A gente vai começar a achar que a força do nosso braço vai ser o que vai resolver nossos problemas. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito, ok? Alimentar o nosso espírito. E teve uma coisa que aconteceu em Gênesis, que foi o pecado. E qual foi a consequência desse pecado? Né? Ali, quando a gente vê a história, a gente já conhece bem a história, não precisa falar aqui dessa história, né? Que Eva foi enganada e ela deu para Adão. Adão também comeu daquele fruto que Deus tinha ordenado para eles não comerem. E quando acontece esse pecado, o homem se desfaz da parceria com Deus. Ele perde. Quando a Bíblia fala que o homem ele morre, não quer dizer que ele morre naturalmente, ele morre espiritualmente. Ele passa a não ter mais comunhão de espírito com Deus. O que começa a governar ali? A alma dele. Tanto que a Bíblia fala que quando ele olha para ele, ele vê que ele está nu. Por quê? Porque agora não é mais o espírito falando, e sim as emoções, a alma. Ele começa a olhar com os olhos naturais. Então, a consequência do pecado foi isso. O homem ele se desfez da parceria com Deus. E ele agora se associou a Satanás, através da desobediência à palavra revelada de Deus. Isso a gente vê em Gênesis 3, de 1 a 6, essa história. Não precisa abrir, né? Só notar, depois eu vou contar para vocês. Então, essa desobediência de Adão e Eva, ela significou a perda da autoridade. Satanás tomou esse direito. Gênesis 3, se você for ver lá, Gênesis 3, versículo 23. Olha o que acontece. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, o homem, ele perde esse domínio. Satanás, ali bem astuto, ele consegue enganar Adão e Eva, e eles agora passam a ter autoridade. E o homem, ao passar do tempo, ele vai degradando-se mais e mais. Progressivamente, ele vai perdendo a sua nacionalidade, a sua origem. E toda autoridade é tomada. E mais um erro, né, que algumas pessoas pensam, entenda o seguinte: o diabo, ele não é o dono do mundo. Às vezes as pessoas falam assim, o diabo é o dono do mundo. Não. O diabo, ele domina o sistema do mundo. Entenda o seguinte: tudo que há na terra, no céu ou embaixo da terra, é Deus que manda. Deus não perdeu o domínio, ok? O homem que deixou de ter o domínio e passou toda a autoridade para o diabo. E ele começa ali agora a dominar o sistema do mundo, ok? O sistema do mundo. Tem até pessoas que falam que o diabo ali tomou a chave, e agora ele detém a chave do céu, do inferno, não sei o quê. Não, o diabo não tem chave nenhuma. Deus, de maneira nenhuma, iria liberar isso para ele, ok? Ele só domina o sistema do mundo. E se você for ver lá em Romanos 3, 23, vamos abrir lá, Romanos 3, 23. Pois todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Então o homem ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi destituído daquilo ali. E ele recebeu a morte como pagamento pela sua desobediência. Romanos 6, 23. Vamos passear pela Bíblia, para você ver que o que eu estou falando não é da minha boca, está na Bíblia, não é de mim.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o homem ele recebe a morte como pagamento da sua desobediência. E o governo desse mundo passa a ser do diabo. Toda autoridade ali passa a ser do diabo. E isso aí é como nós perdemos lá atrás essa autoridade, né? E eu quero passar para vocês o seguinte: nós conseguimos, né? Como é que é a fonte da nossa autoridade? O nível da nossa autoridade depende da fonte da autoridade, ou seja, a fonte da autoridade determina o tamanho da nossa autoridade. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples. Vamos supor que você tenha recebido aí um emprego, você estudou para isso, você é técnico de futebol, ok? E você é técnico do Botafogo, vamos dizer assim. Só um exemplo, tá, gente? Desculpa aí os botafoguenses. Mas vamos supor que você é técnico do Botafogo, ok? Você tem ali uma autoridade, né? Mais ou menos, né? Você é técnico do Botafogo. Você não é tão visto como nossa, que técnico do Botafogo. Aí vamos supor que você fez um bom trabalho no Botafogo, você recebeu a oportunidade de ser técnico do Barcelona, sei lá, do Paris Saint-Germain, desses times grandes aí. Pensa comigo. Você vai ser mais bem visto como técnico lá do Barcelona ou como técnico do Botafogo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O nível da sua autoridade depende da fonte. E olha o que diz em João 1, de 1 a 3, que é bem conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entenda a grandeza do nosso Deus. Entenda a grandeza do seu Filho Jesus Cristo, ao qual reconquistou essa autoridade por nós. Agora, se eu falo para você que a sua fonte é esse Deus, é esse que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, irmãos, qual é o nível da sua autoridade? Qual é o nível do poder que está sobre você? É isso que eu quero que você pense. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Sobre sua vida, há toda a autoridade que foi delegada diretamente por Deus. É por isso que eu quero dizer para vocês, vocês não podem viver menos que isso. Vocês não podem aceitar a viver menos do que Deus planejou para vocês. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, porque isso tá a nosso favor. Isso já foi dado a nós. Nós precisamos tomar posse disso. Nós não podemos ser mais aquele cristão igual a folha seca, que o vento bate e vai levando de um lado para o outro. Nós precisamos estar firmes em tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mesmo que o mundo mostre o contrário, mesmo que as circunstâncias tentem mostrar o contrário. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Você pode dizer isso aí? Você pode proclamar isso na sua vida? Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não posso viver. Que Deus diz que eu sou. Amém. Eu não posso viver menos que isso. Entenda, o sonho de Deus. O sonho de Deus. Deus fica feliz quando Ele olha para a sua vida e você consegue viver tudo aquilo que Ele planejou para você. Você quer fazer Deus feliz? Viva aquém do que Deus planejou para você. A gente não pode viver menos que isso. Nós somos filhos de Deus. Eu não sei, vocês já tiveram aula de reino de Deus, já? Ou não? Já tiveram? Irmãos, nós somos filhos do rei. Nós somos constituídos reis e sacerdotes aqui nessa terra. Nós não podemos viver abaixo disso. Tem gente ainda olhando para as circunstâncias e deixando o diabo enganar.
Tem gente ainda ou dando ouvido para o que o diabo tem para falar, porque você não vai conseguir, porque você não pode, porque está vendo o que você fez no passado, porque você não vai conquistar mais, porque lá atrás você fez isso. Irmãos, quem vive de passado é museu. Nós olhamos para frente, igual Paulo, olhando para o nosso objetivo, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Pastor, eu fui diagnosticada com um caso, com uma doença que, irmãos, essa doença naturalmente pode não ter cura, mas em nome de Jesus, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Tudo já foi conquistado na cruz por mim e por você. Pastor? Oi, quem falou? Quem fala? Gláucia. Oi, Gláucia. Prazer, Gláucia. É incrível que, assim, eu não posso deixar de compartilhar, compartilho com todo mundo. Tem 3 meses que eu fui curada de um câncer. 2 tipos. Demais. 2 tipos raros, assim, que na minha idade, foi exatamente essa verdade que me impulsionava todo dia. Entendeu? Exatamente. O diabo todo dia falando, você vai morrer, sua filha vai virar órfã, seu marido vai ficar. E eu falava, não, falou, e tô aí, curada para honra e glória do nome do Senhor. Bom demais. Olha, eu ouvi isso. Eu ganhei minha semana. Eu não preciso ganhar mais nada. Jesus já me deu. A turma já deve estar de saco cheio de falar, que eu falo isso para todo mundo. Amém. Continua falando, porque é isso que funciona as pessoas. Amém. Eu ver o que Deus pode fazer. Irmãos, eu falo isso, eu sou muito empolgado quando dou essa matéria, porque eu vivi muito esse lado de diabo para cá, diabo para lá, de pessoas exaltando o diabo, inclusive meus pais. Meu pai tinha um altar, Preto Velho, eu não sei se você conhece, mas Preto Velho é uma entidade grande, né, dentro do centro espírita. Então, eu toda terça-feira eu ia lá para ele ficar espirrando aquela fumaça de cachimbo. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu não sei como é que eu gostava daquilo, né? E ele tinha uma imagem dessa em casa. E ele acendia uma vela de 7 dias, que não durava 7 dias, eu não sei porque o nome é isso, não fiz esse estudo ainda, mas a vela de 7 dias não dura 7 dias. E quando eu encostava a mão no Preto Velho, porque meu pai me batia, porque eu tinha que ter respeito pela entidade. Então, meu pai, às vezes, manifestava dentro de casa, eu tinha que ter respeito. Ele mandava eu fazer as coisas, eu tinha que fazer porque eu tinha que ter respeito. Então, quem fala a vocês, eu tenho 35 anos só, tenho 25 anos de convertido. Né? Eu me converti com 10 anos. Isso eu vivia antes de 10 anos de idade. Então, quem está falando com vocês é uma pessoa que respeitava as entidades, que pedia licença para o despacho na rua, que não entendia isso. Irmãos, quando eu comecei a descobrir o poder que está investido sobre mim como filho de Deus, a posição que eu tenho aqui na terra como filho de Deus, irmãos, o ambiente à minha volta começou a mudar. Eu entendi que lá atrás existia a minha avó orando e falando em nome de Jesus que a família dela ia ser convertida. E hoje a maioria da família está na igreja. Meus pais estão na igreja. E através dele eu fui para a igreja. Irmãos, existe um poder. Não é só para expulsar demônio, não, gente. Existe uma autoridade sobre a sua vida para determinar a bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu determino portas abertas. Em nome de Jesus, eu determino cura. Aleluia. Em nome de Jesus, eu determino filhos sendo salvos. Existe essa autoridade sobre você. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque isso é forte demais. E eu fico triste. Nós, como pastor, eu creio que o pastor Carlos também pode dizer a mesma coisa que eu. Nós ficamos tristes quando nós vemos as pessoas dentro da igreja não vivendo aquilo que Deus planejou para elas, dando ouvido, às vezes, à voz do diabo, falando que ela não vai conquistar, que ela não pode, e ela vai para a igreja e ela chora. Eu não estou falando para vocês, irmãos, que vocês não podem chegar na igreja e pedir oração do pastor. Pode pedir, a gente está ali para orar por vocês. Mas desde o momento que você começa a entender
que é você que é o filho, que é você que pode determinar as coisas na sua casa. Você não precisa esperar por uma oração de um pastor, você não precisa esperar por um grupo de visita na sua casa. E você pode, em nome de Jesus, criar na sua casa um altar de poder, de adoração, de autoridade, que pode transformar a sua vida. Quando você começa a entender isso, tudo ao seu redor começa a mudar, meu irmão. Tudo ao seu redor. Você vai para a rua e você fala assim, aí, rapaz, aquele cara tá maluco, você tá rindo à toa. O mundo tá caindo ao seu redor e você tá rindo à toa. Por quê? Porque você entendeu. Você entendeu que existe sobre você um poder, uma autoridade, que nada ao seu redor pode te botar para baixo. Nada. Amém? Entenda que o Adão perdeu lá atrás. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? Entenda que Adão lá atrás ele perdeu. Ele perdeu esse domínio. Mas Deus providenciou um caminho para a restauração. Se você provavelmente já deve ter ouvido alguma pregação, alguma coisa, entenda que o Antigo Testamento, Deus nunca deixou de fazer aliança com o homem. E essas alianças que foram feitas no Antigo Testamento, tudo retrata para Jesus. Isso foi a preparação do solo para Jesus vir e restaurar tudo isso. Se você for lá em 1 Coríntios 15, vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 22. Ah, irmão, isso é forte demais. Eu fico empolgado. Tem que até olhar a hora aqui para não ir embora. Senão a gente vai ficar até meia-noite falando aqui. Vamos lá. Tô brincando, tá? Pode deixar que eu vou terminar na hora certa para vocês poderem descansar um pouco. E botar em prática o que eu estou falando aqui. 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. No versículo 45, vamos lá, pular para o 45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação, a minha versão aqui é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, aleluia, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Irmãos, tem pessoas que estão vivendo à custa do pecado de um só homem. Estão vivendo lá atrás do pecado de Adão ainda. Aquela vida de morte, aquela vida de não saber quem é, de perder a sua origem, sua identidade. O que Jesus Cristo veio fazer na cruz, por mim e por você, é exatamente isso, restaurar a nossa identidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, ele veio para mostrar para mim e para você que nada está acabado para nós. Pelo contrário, que agora nós voltamos a ter essa autoridade, que nós voltamos agora a viver a nossa origem,
ao plano original de Deus para nós. Nós precisamos ter isso. Os crentes, os cristãos, eu e você, nós temos autoridade no nome de Jesus, porque ele reconquistou essa autoridade por nós. Marcos 16. Irmãos, vamos correr na Bíblia, pelo menos você não dorme. Vamos lá. Esse movimento de abrir a Bíblia vai fazer você ficar acordado. Aleluia. Marcos 16, versículo 17. Olha isso aqui, meu irmão. Você deve ter visto esse versículo muitas vezes, mas agora você vai olhar ele com outros olhos. Olha isso. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia! E, ó, essa autoridade é a autoridade que há sobre a sua vida, meu irmão. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: o que você está esperando para começar a usar ela? Mas quantos anos de igreja você precisa ter para começar a usar ela? Eu quero que você tome a decisão hoje de começar a ser quem Deus planejou para você ser. Usar essa autoridade. E lembre-se sempre, lembre-se, essa autoridade não é para decréscimo. Tem muita gente usando essa autoridade para menosprezar as pessoas, mas essa autoridade não vem de Deus. Isso aí é do inferno. Porque a autoridade que vem de Deus, ela serve para crescimento, para amadurecimento. Amém? Nunca para decréscimo. Nunca, nunca, nunca. É sempre para levantar as pessoas, sempre para erguer as pessoas, sempre para mostrar às pessoas um caminho mais alto, um caminho mais excelente. Ah, pastor, às vezes as pessoas chegam e pedem para me orar por elas. Só que eu não me acho capaz, irmãos. A partir de hoje você vai se achar. Entenda o seguinte, não é você que cura a pessoa, é quem está em você que cura. Não é você que expulsa demônio, é quem está em você que expulsa. Nós não temos poder de nada. A gente precisa entender que a gente estava a caminho da cruz. Quem era para estar crucificado lá não era Jesus Cristo, não, era eu e você. Porque por nós não podemos fazer nada. Agora, meu irmão, através de Jesus Cristo, quando nós usamos o nome de Jesus, meu irmão, o diabo nem se atreve. O diabo sai correndo. Ele nem se atreve. Deixa eu contar uma experiência que eu tenho para vocês. E é até bom que eu vou passar mais uma coisa para vocês que eu acho que vai acrescentar na vida de vocês. Eu era de uma igreja que tinha muito essa questão de libertação. Muito essa questão. E teve uma vez que uma pessoa ficou possessa na igreja e ela estava com um parente dela no banco, né? No banco, enquanto ela estava lá na frente com o pastor orando por ela. E o pastor perguntou para o demônio o porquê que o demônio só estava naquela pessoa e não na parente dela, porque morava embaixo do mesmo teto. Você sabe o que o demônio respondeu, pastor? Porque eu sei quem está na vida daquela mulher. E ela já era cristã há algum tempo. O demônio falou isso, porque eu sei quem está na vida dela. Eu não posso nem chegar perto. O demônio falou isso. Irmãos, o demônio corre de você. O demônio ele só tem poder. Ah, pastor, o demônio não tem poder? Ele só tem poder se você permitir que ele tenha. Entenda que o poder do diabo é aqui, ó. É mexer com você aqui. Se ele consegue tirar todo o conhecimento que Deus colocou na sua vida, que você tem aprendido, se ele consegue tirar todo o conhecimento, ele acaba com você. E aí sim ele vai ter poder. Mas agora, enquanto nós renovarmos a nossa mente nas coisas de Deus, irmão, o diabo não tem nem... É fichinha, vamos dizer assim, né? Não sei se esse termo para vocês é fichinha. O diabo dá uma fichinha para a gente. Né? Então, entenda isso. Entenda isso. Quando Jesus, a primeira coisa que Jesus fala em público
é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que ele fala em público. Depois do jejum lá que ele fez no deserto, a primeira coisa que ele fala é isso. E arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Irmãos, você precisa agora entender quem você é. Mude a mentalidade. Tire da sua cabeça aquelas doutrinas que te põem para trás, aquelas doutrinas que falam que você não vai conseguir, que você não pode. Comece a renovar a sua mente nas coisas de Deus. Entenda que sobre você existe um poder, existe uma autoridade para abalar o inferno, para abençoar vidas. Existe, existe. Amém? Efésios 1. Pastor. Oi, quem fala? Desculpa, é Glaucia de Glaucia. novo. Fala aí, Glaucia. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma expressão que eu não gosto muito, mas as pessoas teimam em usar. É a tão famosa retaliação. A pessoa lá que é intercessora ou intercessora e tal, e aí começa a passar mal. Eu estou sofrendo retaliação. Qual o seu ponto de vista sobre isso, dentro desse contexto? Que bom que você perguntou o meu ponto de vista, ok? Então vai ser o meu ponto de vista. Eu vou contar uma experiência para você, que eu também tive. Um dos primeiros acampamentos de adolescentes que nós tivemos aqui na nossa igreja, nós tínhamos um grupo de pessoas, exatamente assim, que oravam durante o evento acontecendo. E durante aquele mover, estava tendo um culto ali, era céu na terra, um culto maravilhoso, os louvores, e a palavra, e a oração. E para mim, aquilo ali foi muito bom, muito bom. Eu saí dali transbordando do Espírito Santo, transbordando de Deus. E quando acabou tudo, como a gente era uma das pessoas, né? Eu estava ali também como uma das pessoas responsáveis pelo evento. A gente sempre se reunia após esses cultos. E essas duas pessoas, determinadas pessoas, estavam sentadas no banco totalmente desfiguradas, assim, como se tivesse participado de uma guerra, né? Sentada e com a respiração ofegante e tudo mais. Eu cheguei perto dessas pessoas e falei: o que está acontecendo? Aí elas simplesmente falaram com essas palavras para mim: enquanto vocês estavam lá se divertindo, nós estávamos apanhando dos demônios aqui. Aí, eu não falei nada na hora, ok? Mas qual é a moral da história? O que você quer ver? O que você quer presenciar na sua vida? É demônio? Chama que ele vem. Agora, você quer ver o Espírito Santo? Chama que ele também vem. Então, nós estamos orando para quê? Para brigar com o demônio? Ou nós estamos orando com a certeza que ele já foi derrotado? Aí a gente volta naquele assunto que eu falei no início, que é de viver em guerra. É o cristão que quer continuar vivendo em guerra. E esqueceu que Jesus já ganhou a guerra para ele. Está me entendendo? Então, isso é muito forte. Porque você atrai aquilo que você quer ver. Por que eu, naquele momento, eu estava vendo o céu na terra, eu estava vendo Deus operando na vida dos adolescentes, transformando a vida dos adolescentes, e algumas pessoas estavam lutando com o demônio? Para que lutar com o demônio se já está derrotado? A própria Bíblia fala que ele está abaixo dos nossos pés. Estão entendendo? Eu entendo e concordo plenamente, Estamos precisando viver o que está na Bíblia. Estamos precisando viver. Olha que o Paulo César, né? Paulo César leu: nós precisamos ficar firmes. Não é chegar batendo no demônio, não. Para que bater no demônio? Você bate alguém que está derrotado já? Uma luta de MMA. O cara que está lá no chão já, se estribuchando. O juiz manda o cara parar. Por quê? Porque já ganhou. O diabo está lá naquela situação. Jesus já falou assim: gente, para de ficar te desgastando com essas coisas. Vamos parar de querer ficar guerreando com o diabo e vamos usar essa nossa força para salvar mais vidas, para abençoar mais vidas. Então, assim, essa é a opinião do pastor Paulo Vitor, ok? Tá bom? E eu preciso que vocês entendam que o diabo já foi derrotado, ninguém precisa lutar mais com o diabo. Agora, entenda o seguinte: eu creio no poder da oração, eu creio no poder da revelação. Né? Às vezes as pessoas podem ter uma revelação: olha, você está sendo afetado nessa vida porque o diabo está assim, porque você está dando lugar nesse... Tudo bem, eu entendo isso, tá?
Isso aí é poderoso. O poder da oração nunca vai sair da igreja. A oração é fundamental para a igreja. A revelação do Espírito também é fundamental na vida dessas irmãs de intercessão, dessas irmãs que oram. Agora, falar que apanhou do demônio, está brigando com o demônio, irmãos, me desculpa. Eu sou filho de Deus, eu não apanho de demônio. Isso é a opinião do pastor Paulo Vitor, ok? Se eu estiver apanhando do demônio... Pastor, Quem fala? Quem fala? sou eu, Ailton. Ailton. Fala, Ailton. Então, sobre essa guerra, essa luta, né, igual o senhor falou, que já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, que também creio, todos nós cremos nisso, com certeza, que até que nós não poderíamos até vencer, por isso ele veio para vencer essa guerra por nós. Eu acho que tudo que acontece no nosso entorno, a gente dá muito ênfase a não o que Deus já fez por nós, mas o que nós precisamos fazer para que podamos nos tornar filhos de Deus, sem saber que nós já somos filhos de Deus por crermos em Cristo. Tiago, ele é bem claro em nos relatar isso, lá em Tiago 4:7, né? Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Porque Satanás, Satã, que no hebraico é adversário, no grego é diabolos, ele está todo o tempo tentando contestar a nossa paternidade, querendo nos induzir que nós não temos autoridade que foi nos outorgada por Deus, por nós sermos filhos de Deus. Assim ele fez com Cristo no deserto. E Cristo venceu ele também porque ele declarou ali a sua fidelidade e amor incontestavelmente somente a Deus. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa caminhada, e exercer essa autoridade que Deus nos outorgou por sermos filhos. Isso faz parte da herança de Deus para as nossas vidas, né? Mais outras coisas, mas o poder da autoridade sobre as hostes malignas é outorgada por nós, por próprio Deus, através de Jesus Cristo, né? É isso aí. Deixa eu... Você quer que eu mostre para vocês quem está... Pastor? Oi, quem? Paulo César? Rapidinho. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus e o guarda, o maligno não lhe toca. Amém? Mais que isso... É isso. É isso. Deixa eu dizer para vocês. Sabe quem está guerreando? Vou dizer para vocês. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora, quem está ao redor de vocês? São os anjos ordenados por Deus para te proteger. Eles sim estão guerreando por você. Você pode ter certeza disso. O Senhor ele vai enviar os anjos para te servir. Entenda isso. Então, quem está guerreando nessa história toda são os anjos. Qual é o nosso papel? Ficarmos firmes. Manter o que nós já conquistamos em Cristo e avançar para o novo. Conquistar coisas novas. Esse é o nosso papel. Porque nós não podemos perder tempo lutando com uma pessoa que já foi derrotada, um ser que já foi derrotado. Você está me entendendo? Nós não podemos perder tempo. Tem aquela música, eu não tenho tempo, né? Me ama. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho tempo para perder com essas coisas. Eu preciso avançar. Tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nosso tempo aqui, faltam 4 minutos. Eu queria só falar a respeito com vocês. Eu falei aquela história da possessão. Né? Lembra que eu falei com vocês? Sobre a possessão que o pastor estava interrogando. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já precisaram fazer isso ou Deus vai proporcionar algumas situações para vocês. E eu quero aconselhar vocês numa coisa. Se houver alguma possessão, não fique interrogando o demônio. Em nenhum momento você vê Jesus parar e fazer entrevista com o demônio. Por que eu falo isso? Porque nós estamos lidando ali com uma vida. E quando a pessoa está possessa por um demônio, ela está totalmente sendo sugada, suas energias totalmente sendo sugadas. O demônio, ele toma tanto o corpo da pessoa que você pode beliscar a pessoa que ela não vai sentir. Você pode dar um soco na pessoa que ela não vai sentir. Ela só vai sentir depois que a gente expulsar o demônio dela. Então, por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente acha interessante esse negócio de ficar interrogando o demônio está, onde o demônio está na casa da pessoa, onde o demônio está agindo. Você não sabe o quanto de energia que aquela pessoa está sendo esgotada ali. Às vezes,
via expulsando... Roberto Lemos, quer falar uma coisa, Roberto? Fala aí, pode falar, meu irmão. Pode terminar, pastor, depois eu falo. É só para avisar que eu quero falar. Tá, beleza. Então você vê ali, eu via pessoas que às vezes, quando o demônio saía dela, ela caía no chão porque ela não conseguia ficar de pé. Então nós temos que entender o seguinte, irmão, você não precisa saber onde o demônio está, o que ele está fazendo. Demônio é demônio, vai ficar perguntando para quê? Seja qual for o demônio, tem que pular fora, tem que sair da vida da pessoa. Não precisa ficar interrogando. É falar, não quero saber teu nome, eu não quero saber o que você está fazendo, eu quero que você saia. Porque quando ele saindo, pronto, já resolveu o problema. Né? Então, assim, é só um adendo aqui, porque é para tentar mostrar para vocês que, às vezes, isso é ruim de ser feito. Né? Não é o certo a ser feito. A gente está lidando com uma vida ali. Roberto, vamos lá, Roberto. Pode falar. Meu pastor, paz. Paz, meu irmão. Eu sou diácono da Nova Vida de Bom Sucesso, né? Muito bom, então, meu amigo. eu passei por uma circunstância dessa na primeira vez. Até o pastor, na época, pastor Erickson, né, falou, Roberto, você vai ter a sua primeira vez. Porque a gente estava na igreja, chegou uma senhora dizendo, olha, vocês podem ir lá na casa da minha vizinha, que tem demônio lá? Eu nunca tinha passado por isso. E é minha primeira vez, lógico, né? Eu também já tive esse momento que o senhor teve de, quando eu era mais jovem, a minha família, por parte de pai, era também centro de macumba, essas coisas todas, então eles me levavam, eu também convivi muito com isso, antes da minha conversão. Bem antes, né? Eu era bem jovem, na verdade. Até me converti já um pouco mais velho, mas isso não vem ao caso. Aí eu falei, bom, então eu vou, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que ver, eu tenho que estar lá para poder ver como é que funciona, porque até então você não sabe, né? O poder que você tem em nome de Jesus. O poder é o nome de Jesus, é Ele que tem o poder, você está só sendo o canal. É isso aí. Aí eu fui. Chegamos lá, né? O pastor, mais 3 diáconos, e eu, que era novo, não entendia, não conhecia, né? Mas falei, eu tenho que conhecer, eu tenho que estar lá para ver. Nós chegamos, estavam duas, a filha e a mãe possessas, né? E foi como o senhor falou. Ele pediu para que a gente ficasse em oração, o pastor pediu, fosse orar nos cômodos, e ele não pestanou, não teve história, encostou do lado e falou, sai em nome de Jesus. E foi automático, uma coisa assim automática, um poder maravilhoso. Eu tinha esse conhecimento que o senhor teve dessas entidades, né? Então a gente não entende como é que é maravilhoso, como é verdadeiro, porque as pessoas não acreditam nesse poder de Jesus, né? O poder do nome de Jesus. Então eu vi aquilo como um novo diácono, aí aquilo me fortificou, entendeu? Me fez crescer, porque é maravilhoso. A gente olha assim, ele não conversa muito, não. O pastor e o outro diácono, até o diácono Falcão, não sei se o pastor conhece, eles chegaram e automaticamente eu falei, opa, já sei como funciona, entendeu? Não conversou. E aí a gente, os outros diáconos, nós fomos mais 3 diáconos, fomos orar os cômodos da casa e o demônio foi saindo de um para outro. E eles iam lá e até que, em nome de Jesus, aquele demônio foi expulso, né? Aí você vê a fisionomia das pessoas que estavam possessas, como elas ficam, que diferença. Entendeu? Uma coisa assim maravilhosa. É maravilhoso assim, a gente vê o poder. A gente que está no Evangelho, a gente já conhece o poder, mas quando é novo, você não acredita, né? Você sabe que tem o poder, mas não viu ainda. É tipo Tomé, né? Vê para crer, mas... E aí você vê como é que é maravilhoso, é automático mesmo. Muito bom, muito bom. É isso que eu queria falar, pastor. Desculpa aí atrapalhar. Obrigado pela colocação. Tinha mais uma pessoa querendo falar. Pode falar. Fala aí. Deixa eu tirar o... tirou. Tá. A paz do Senhor. A paz, minha irmã. Tudo bom? A todos os irmãos aí. Tudo bem. Então, uma coisa assim que aconteceu comigo, né? Não sei nem se dá tempo de falar, né? Uma experiência. Vai ser a última a falar hoje, senão a gente fica aqui até meia-noite. Tá. Então, eu namorei um rapaz, né, que ele louvava, né, e tudo. Ele foi para minha igreja, ele era de outra igreja.
E aí, enfim, aí a gente começou a namorar, ele terminou. E nesse meio dessa história toda eu sofri muito, né? E eu estava numa época assim, de buscar revelação, que tudo isso era muito novo para mim. E uma irmã foi usada para falar, né, que ele voltaria e que depois que ele voltasse, nós iríamos andar juntos. Aí realmente aconteceu como a irmã falou, né? Ele veio me procurar para a gente voltar ao namoro. E assim que ele voltou, ele me pediu em casamento. Só que aquilo não me deu paz, sabe? Eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, por que eu não estou em paz? Será que é porque eu estou com medo de casar? Será que não é ele? Senhor, descortina tudo que eu preciso ver, que o Senhor possa me mostrar. Aí um dia ele chegou na minha casa e aí ele falou assim, eu não estou me sentindo muito bem. Será que você pode orar por mim? Aí eu falei assim, tava eu e minha mãe em casa, aí eu falei assim, mãe, eu vou fechar a porta do quarto, que eu vou orar por fulano. Ele não está se sentindo muito bem, minha mãe estava na sala, e eu vou orar por ele. E aí eu comecei a orar, eu falei assim, você pode se colocar de joelhos? E impus as mãos, né, sobre ele. Não coloquei na cabeça, eu coloquei uma certa altura, né? Ele ficou de joelho e eu só coloquei assim acima da cabeça, não segurei na cabeça dele, só levantei minhas mãos. E comecei a orar por ele, né, para Deus renovar ele, não sei o que, comecei a falar. Quando eu terminei a oração, ele estava debaixo da minha cama, com as mãos para trás, todo retorcido. E aí eu estava tendo contato com uma igreja renovada, nessa época eu estava frequentando a igreja renovada, e o irmão tinha me falado que quando a pessoa estava possessa, que a gente deveria chamar pelo nome da pessoa, para ela recobrar a consciência. Aí eu peguei e abri a porta, falei, mãe, vem cá, me ajuda em oração. Ela ficou apavorada com aquela situação, que estava debaixo da minha cama, todo retorcido. Aí eu comecei a orar. Eu falei, olha, comecei a falar, o espírito maligno, você vai bater em retirada daqui. De onde você veio, você vai voltar, em nome de Jesus. Porque você não vai fazer festa aqui. É que a casa é de servos do Senhor. Você não vai fazer escândalo aqui nenhum. Você vai em silêncio voltar da onde você veio. Lá dos quintos dos infernos você vai voltar em nome de Jesus. Aí chamei o nome dele. Fulano, acorda. Acorda. Aí ele começou a se movimentar. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele falou que teve uma visão que ele estava num tronco amarrado com as costas para trás. Então, aquilo ali foi uma revelação de Deus para mim, né? E, assim, foi uma experiência que eu tive, sabe? Que eu guardo para minha vida, né? E, de repente, pode ajudar alguém. E eu até queria saber também, em relação a isso, se isso é como o pastor falou, que teve toda uma trajetória nesse meio, se isso de fato porque assim, chamar pelo nome da pessoa, né, que isso faz recobrar a consciência, que a pessoa na verdade fica como se fosse amortecida, mas quando você chama o nome da pessoa, ela volta a si. Exatamente. É exatamente aquilo que eu falei. Quando a pessoa está possessa, ela entra num estado que ela começa a perder a sua energia mesmo. Entendeu? Ela começa a ficar desmaiada. Já tentou acordar uma pessoa desmaiada? Fulano, não sei o quê, dar um tapinha no rosto, aquela coisa toda. É nesse caso assim, que a pessoa fica. Por isso que às vezes você fala para chamar o nome da pessoa. Depois que você expulsa o demônio, você chama. Geralmente isso acontece mesmo. Você, fulano, abre os olhos, não sei o quê. Você chama a pessoa de volta à consciência, porque realmente é uma coisa muito pesada na vida da pessoa, a possessão. Então, realmente, isso procede, sim. Tá? Isso procede, sim. Mas tem vezes também que você expulsa o demônio, a pessoa já recobra automaticamente a consciência e não precisa chamar o nome. Então, isso é só a questão do tipo de possessão, porque às vezes tem possessão mais brava. Isso aí a gente pode depois conversar bastante sobre isso. Mas agora já está o horário estourado. Eu só quero dizer as últimas palavras aqui, meus irmãos. A partir de hoje, começa a entender a sua posição em Cristo.
Começa a entender quem você é em Cristo. E o que você pode através dele. Amém? Que essas palavras, que essa aula de hoje possa ter abençoado a sua vida. Tá? O meu desejo é que vocês tenham sido abençoados nessa aula. E faltam mais 3 ainda. Tem muita coisa para a gente falar, muita coisa boa para a gente aprender. E juntos. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada de vitória para cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, gente. Ô, pastor. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigada.